Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, ainda me reabilitando do Covid. Sim, é uma labuta diária, mas estamos aqui trazendo para vocês conteúdo, fazendo esse esforço. Eu espero que vocês me desculpem pela voz, mas são efeitos que ainda estão sendo tratados para poder, um processo de recuperação, ainda é reflexo do Covid que eu tive. Mas vamos lá, hoje é sábado é um dia muito legal, onde nós vamos tratar sobre uma playlist específica chamada Transforme-se. Essa playlist ela foi constituída para ajudar pessoas com problemas sérios na vida, depressão, tristezas, mágoas, pessoas que estão tentando sair de situações conflitantes, situações que realmente não sabemos lidar. Então, por meio de parábolas, histórias, contos, koans relacionados ao budismo em geral, nós já tratamos o budismo tibetano, hoje nós tratamos o budismo zen ou zazen, para trazer a vocês histórias reais de pessoas reais que viveram e passaram por isso, para que vocês possam se elucidar e entender como o mundo é cíclico e que as coisas realmente se repetem e que se encaixam naquilo que vocês precisam hoje. Como de praxe, eu irei ler um capítulo de um livro, a qual foi uma pessoa incrível que acabou escrevendo esse livro. É uma monja brasileira que morou durante muito tempo no Japão, em templos, e voltou para o Brasil trazendo esse conhecimento. Então, é uma mais-valia para que a gente possa entender e compreender cada vez mais sobre o budismo e sobre as nossas vidas. Lembrando, eu não sigo o budismo zen, eu sigo o budismo tibetano Vajrayana, que é bem diferente do zen. Então nós vamos elucidar e complementar e explicar também alguns apontamentos sobre a ótica do budismo tibetano, tá bom? Sentem-se e acomodem-se porque nós leremos a história. Certa madrugada, durante o zazen, mestre Dogen assim instruiu: o que é ser um bom filho, uma boa filha? Leigos cuidam de seus pais vivos ou mortos. Monásticos abandonam suas famílias individuais e cuidam de todos os seres. Leigos fazem missas memoriais nas datas de morte de seus ancestrais. Monges e monjas fazem missas memoriais nas datas de morte de seus mestres ancestrais. Isso chama-se Mu-I, que é agir sem intenção, agir livremente. Aqui o mestre Dogen mostra a diferença entre as pessoas que saíram de suas famílias individuais para entrar na grande família Buda, que seria a vida monástica. Quem fez os votos monásticos já não precisa rezar pelos ancestrais de sua família biológica, mas passa a homenagear os ancestrais de sua nova família, a dos Budas. Budas são consciências, não são pessoas, tá? Buda é um estado de consciência. Então, todos aqueles que atingiram um estado de consciência búdico que realmente encontra-se dentro do templo. Temos que entender isso. Buda não é uma pessoa, tanto que o marco inicial do budismo ocorre com Siddhartha Gautama. O nome dele era Siddhartha Gautama, o qual torna-se, então, uma consciência búdica que representa uma tradição chamada budismo, ok? Ele era de uma linhagem dos Sakyas, por isso que ele também é conhecido como Buda Sakyamuni. Isso acontece em todas as ordens espirituais. Ao entrarmos em uma ordem religiosa, nos tornamos membros dessa nova família. Recebemos o karma dessa família também, que passa a ser o nosso. Olha que curioso, receber o karma. Estranho, né? Eu vou tentar elucidar sobre isso. Se no passado cometeram crimes, injustiças e abusos, cabe nós, seus descendentes, transformar esse karma em justiça acolhida e não discriminações. Tá, entendi. Quando eu estava no Japão, muitas vezes relíamos os textos sagrados para cuidar de não repetirmos expressões discriminatórias e abusivas comuns nas sociedades antigas. A sociedade antiga era extremamente abusiva e preconceituosa. O próprio Siddhartha Gautama advém de uma sociedade machista, a qual submete a mulher e não permite a mulher ter acesso até à religião. Tanto que foi no Tantra
que Siddhartha Gautama autoriza a construção, autoriza entre aspas, né? Mas cria a fundação de templos direcionados a mulheres também. Mas demorou bastante. Íamos a cemitérios para orar por aqueles que foram considerados párias sociais e colocados em áreas separadas, mesmo depois de mortos. O mesmo aconteceu com a Igreja Católica com relação a feitos abusivos do passado. Precisamos sempre rever nossa maneira de compreender os ensinamentos e pôr em prática o que beneficia o maior número de seres. Pessoas laicas devem respeitar sua ancestralidade, reconhecer que são fruto de seus ancestrais e honrá-los, vivendo de forma digna. Da mesma maneira, monásticos devem respeitar sua ancestralidade monástica e viver de forma digna. Isso não significa que abandonamos nossas famílias humanas, mas que a incluímos em votos de fazer o bem a todos os seres. É a questão, vamos lá. O nome dessa parábola, é Filhos e Filhas. Vamos entender alguns apontamentos. O Japão, ele é bem diferente, né? O Oriente é bem diferente do Ocidente. O Oriente, ele valoriza sua família, sua tradição, sua linhagem. Por isso que existem oratórios japoneses que o filho mais velho torna-se responsável para honrar a tradição pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. É uma tradição de respeito, é uma tradição que vem sendo passada e que deve ser honrada. Eles têm o oratório deles e eles seguem dessa maneira. Ah, ele está cultuando os mortos. Não, ele está respeitando os mortos. Cultuar os mortos é diferente. Ele está honrando tudo aquilo que ele se tornou mediante os ensinamentos de pai e mãe, mediante os ensinamentos de avô e avó. O culto aos mortos, ele acontece, por exemplo, nas cerimônias do México, no Texas, né? Aquela data onde as pessoas vão comemorar no cemitério os dias dos mortos, vão dançar, celebrar e tudo mais, né? Então aí é um culto aos mortos. Honrar é diferente do que fomentar e alimentá-los, entre aspas, alimentá-los, mas honrar a memória daqueles que realmente são dignos e que fizeram parte de uma família. Quando você se torna parte de um templo budista, muda essa história. Por quê? Tanto no budismo tibetano, quanto, obviamente, aqui pelo depoimento, dentro do Zen, você abre mão da sua família. É como se você tivesse sido entregue a uma comunidade para ser criado. Então você vai ser criado por uma comunidade chamada Sangha, ou um conjunto de pessoas aos quais vão lhe receber, lhe acolher, para que você possa ali seguir em diante dentro dos aprendizados e conhecimentos que estão sendo lhe dados pelo templo. No budismo tibetano também acontece isso, sim. É uma honraria as famílias saberem que seus filhos são lamas ou reencarnações de lamas e que tornam-se então meios hábeis para que eles possam seguir um caminho monástico e depois ir para o mundo ensinar esse caminho monástico. É uma honraria. A questão do karma é interessante porque quando você abre mão do karma da família e assume o karma da Sangha e de seus ancestrais, significa que, entre aspas, né, troca-se o karma. É um comentário complicado, porque karma, ele não se troca. Considerando que tudo aquilo que você fez em vidas passadas, você irá responder por aquilo que você é hoje. Ação e reação. Então, coisas ruins que eu fiz em vidas passadas, elas devem ser corrigidas descarregando essa ação e reação nos dias de hoje. Então existe um karma individual, que ele não é trocado, ele não é uma moeda de troca. Então o monge, ele tem sim a sua responsabilidade kármica e ele vai assumir essa responsabilidade kármica. Como é que ele vai pagar por isso? Por meio de doenças, por meio de acidentes, sempre vai acontecer alguma coisa na qual vai ocorrer em sua vida como
uma redução do seu karma. O karma da família são as responsabilidades de ação e reação, tá? Então, existem ações e reações que estão relacionadas ao karma da família. Esse karma da família, a gente vai recebendo e sendo descarregado ao longo de nossa existência. Então, vou te dar um exemplo. Que karma nesse sentido é complicado, mas vamos supor que seu irmão ou sua irmã sejam dependentes químicos. A responsabilidade paira sobre seus pais e sobre a família. A família recebe, então, a responsabilidade de trabalhar, lidar com essas enfermidades. E todos os contras vão pesar sobre toda a família. É uma ação e reação. O cara tornou-se um dependente químico, essa dependência química paira sobre a família responde por isso, ação e reação. Quando você abre mão, então, desse karma da família, de responsabilidades da sua família, você não é que nega a família, mas você sai dessa sua família para uma nova família. E aí você recebe o quê? A responsabilidade de lidar com toda a questão kármica da sanga e dos ancestrais que estão relacionados à sanga. Entendem? Então, você passa ali a lidar com esse tipo de coisa. Eu tenho que ser responsável pelos ancestrais, eu irei honrá-los, todos os ancestrais que estão me passando essas informações e lidando comigo. Então, isso acontece também no budismo tibetano. No budismo tibetano, nós pertencemos a linhagens. Cada linhagem, Nimpa, Gelupa, Kagyupa, Sakya, possui um representante ancestral, que foi um marco inicial para que aquela família originasse, seja Milarepa, Tsongkhapa, Padmasambhava ou o próprio Sakyamuni Buda. Então eu recebo conhecimento diretamente de toda uma linhagem de ancestrais, tá? Como se fosse o Dalai Lama, por exemplo. Hoje nós estamos no 14º Dalai Lama, que é o Sr. Gyatso. Foram 14 ancestrais, sendo o Tsongkhapa, se não me engano, foi o 5º Dalai Lama. Então você está recebendo as informações diretamente de toda essa linhagem para que você constitua-se em termos de conhecimento, aprendizado, meritocracia, para poder tornar-se parte de uma sanga, para poder honrar e receber todos aqueles ensinamentos e propagar esses ensinamentos depois com o tempo. Então são vieses diferentes, conhecimentos diferentes, antes do templo e depois do templo, ok? É interessante a gente ter uma noção monástica de como tudo funciona. Sobre a questão da Igreja Católica em relação a feitos abusivos no passado, é triste, mas claramente esses efeitos abusivos eles ocorrem, tá? Nós estamos lidando em épocas diferentes, nós estamos lidando em sociedades diferentes, então claramente toda relação abusiva entre indivíduo e religião pode vir a acontecer. Os templos monásticos hoje, eles existem no mundo, é uma opção da pessoa. A pessoa hoje, eu conheço pessoas hoje praticantes da sanga que eu frequento que tornam-se, então, membros dessa parte de monastério e aceitam fazer retiros de 3, 4, 10 anos, 20 anos, ficar ali trancado. O Theravada, que é um budismo antigo, ele é inteiramente monástico. O Mahayana e o Vajrayana, que originam-se depois, eles são mais flexíveis em termos de arbitrariedade. Eles acreditam que as pessoas podem praticar o budismo dentro de uma sociedade aberta e exercer esse direito para que as pessoas conheçam o budismo e ele se propague dentro de certas comunidades. Eu não preciso ficar enclausurado num templo. Eu posso muito bem levar o templo dentro de mim e passar essas informações. Lama Surya Das, que foi um puta escritor legal, ele fala exatamente desse processo, essa situação de sair de um templo onde ele era acolhido e tinha todo o to-do, né, a lista do que fazer, para poder ir para o mundo e ficar vulnerável às suas necessidades, ao samsara, sem saber como lidar. É muito interessante esses conceitos, ok? Então eu quero que vocês entendam e respeitem como realmente o budismo trabalha dentro de uma questão familiar, dentro de uma questão da sanga, a comunidade que lhe acolhe
dentro do budismo e claramente a relação dos ancestrais, dos detentores dessa linhagem que vão me passar as informações, as instruções, vão me dar conhecimento e méritos para eu me tornar um praticante budista e exercer esse conhecimento perante o samsara, que é o mundo que nós hoje temos, que nós vemos, um mundo aberto, na qual eu vou trabalhar as pessoas para que entendam, tirem o preconceito e até mesmo tornem-se budistas para melhorar cada vez mais o mundo em que nós vivemos, tá bom? É interessante, ela cai fora um pouquinho das outras parábolas que nós lidamos, é como se fosse só um adendo para que ela explicasse como realmente tudo é feito dentro das relações de ancestrais e o templo. Ok? Então é isso, realmente é muito legal, eu gosto das parábolas, ela traz muita coisa legal, muita informação legal pra gente. Bom, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional, complementar, não substituir, ou seja, nós complementamos tratamentos para enfermidades físicas, mentais e emocionais. E aí sim entramos em critérios de espiritualidade, e aí as análises de casa e as limpezas de casa, tudo isso solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpeza, com Z, de casas, com S, @gmail.com. É sério, ainda tem gente que escreve errado, então é limpeza de casas, @gmail.com, o limpeza é com Z e casas é com S, tá? @gmail.com, sendo então solicitados por esse endereço de e-mail e tudo é feito à distância e devidamente cobrado por eu ser, então, um terapeuta alternativo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. O outro é o PayPal, o qual encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você puder e quiser. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Como eu sempre digo ao final desta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.